Chegou a sexta-feira, dia 31 de março, e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar sempre com seu carinho e também com sua audiência. Hoje é Dia Nacional da Saúde e da Nutrição e por conta disso vamos falar aqui no programa Assunto do Dia sobre os efeitos das dietas, esses efeitos para a nossa saúde. Então, bastante cuidado e atenção, fique ligadinho ao nosso programa hoje que vamos trazer dicas e orientações para você que está pensando em começar uma dieta. Geralmente a gente começa a planejar essa dieta para segunda-feira, então hoje é sexta. Antes de começar essa dieta, fique ligadinho às dicas e orientações que vamos repassar daqui a pouquinho no nosso programa. E ainda vamos conferir juntos aqui no Assunto do Dia as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Tem também as notícias da internet, as dicas de trânsito, você motorista que vai trafegar pela região metropolitana do Recife. Muita atenção à situação do trânsito, vamos mostrar daqui a pouquinho no nosso programa. Vamos também mostrar a nossa enquete de hoje. Hoje tem enquete e tem muito mais. O nosso programa ele está hoje imperdível. E muitas vezes ouvimos as pessoas comentarem, que conseguiram diminuir vários quilos após uma dieta em que apenas um determinado grupo de alimentos ele pode ser ingerido. Essas dietas, também chamadas de dietas restritivas, elas frequentemente viram moda entre as mulheres e também entre os homens, que muitas vezes arriscam sua própria saúde para conseguir o peso que tanto desejam. Mas atenção, muito cuidado que apesar das dietas restritivas, elas levarem à perda de peso, isso acontece e muitas vezes acontece, na verdade, de maneira não saudável, nada saudável. Então, antes de começar a fazer sua dieta, preste atenção às informações que vamos passar hoje aqui no nosso programa. E quem vai nos ajudar com dicas a partir de agora é a nossa primeira convidada, Laís Cabral, nutricionista e educadora física. Ela vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho. Também quem vai nos ajudar a entender mais sobre o tema é o Dr. Luciano Albuquerque. Ele que é endocrinologista, ele é médico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia da Regional Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, vamos ouvir os nossos convidados, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Fazer uma dieta, vez ou outra, entra na lista de metas de muita gente, seja por necessidade em relação à saúde ou por questões estéticas. Mas é preciso ter cuidado com aquelas promessas de emagrecimento rápido que parecem milagre. Está correndo perigo para a saúde, está expondo, se expondo, a dieta do modismo, é a dieta que não deve ser jamais encarada desse jeito. E sim, em primeiro lugar, ir ao profissional. Eu sempre digo que dieta é fazer uma reeducação alimentar personalizada. Não adianta a dieta do seu amigo, da sua amiga ser sua dieta. A recomendação por procurar um nutricionista é clássica e deve ser seguida. Isso porque, além de cada indivíduo ter a necessidade de seguir recomendações particulares, é preciso saber quais os nutrientes necessários em cada refeição do dia. Carboidrato, o arroz, o pão, a proteína, que são o frango, o peixe, o leite, as vitaminas, que são as frutas, os legumes, tudo isso vamos dar nutrientes, macros e micronutrientes. Então isso é importante numa nutrição saudável. Você já deve ter ouvido e até mesmo seguido algumas dessas dietas restritivas que excluem a lactose, a proteína ou a glicose, por exemplo. Mas a nutricionista explica quais os prejuízos que essas dietas oferecem. Se foi comprovado a intolerância à lactose, então isso aí sim é importante colocar. Mas o que acontece? As pessoas tiram, como eu falei, pelo modismo, não só a lactose como o glúten, e aí tira totalmente. Então essa pessoa passa a ter até a intolerância, porque quando ela não tem esse problema e passa só a utilizar alimentos sem lactose e sem glúten, quando ela ingere esse alimento vem em efeito bombástico. Então vem com flatulência, muitas dores abdominais, entendeu? Então não é desse jeito. A especialista em nutrição clínica
ainda rejeita o marketing em torno da dieta detox. O nosso organismo já é um detox, né? Nós temos o fígado, nós temos os rins, não é? Jogando fora aquilo que não é mais necessário para a gente, que não foi necessário. Aí as pessoas pegam aquele alimento que é saudável, mas que só deve tomar ele. Então vamos fazer um dia de detox. Então um dia de só suco detox. Vão faltar alguns outros nutrientes, como as proteínas, entendeu? O restante dos nutrientes que a gente precisa. E para provar que a prática da dieta não está ligada a arroz integral e frango grelhado, apresentamos esses pratos coloridos e chamativos para se comer com os olhos. Tudo light e preparado para uma dieta balanceada. Você tem aqui nesse prato, você tem um feijãozinho verde, é feito com pouco sal, hoje é a história do sódio, né? Retém muito líquido, então tem que ser colocado pouco. Mas não só é o sódio, a gordura em excesso também. Então foi preparado de uma maneira mais light, né? Com pouco sal, pouca gordura. Vem o feijão onde vai dar o seu ferro, vem o arroz integral com brócolis. Entendeu? É um arroz de um carboidrato complexo, porque ele é integral, ele demora mais na digestão, então é importante também. E aí vai um franguinho ao molho de ervas, entendeu? Então você não precisa só comer grelhados, né? Então tem que a dieta tem que ser prazerosa. E para você que está intrigado com a balança, fazer as pazes definitivamente, é só procurar um especialista e seguir uma dieta balanceada e saudável. Pois bem, né? Então você que está em casa, gostou dessas orientações, está intrigado ali com a balança, então siga a orientação, né, do nosso repórter, a dica que o nosso repórter trouxe aí na matéria, vai fazer uma dieta, está intrigado com a balança, então vá procurar um especialista para que você seja muito bem orientado. E essa orientação pode começar hoje aqui no nosso programa, porque daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre este tema. Mas antes a gente quer abrir o espaço do programa para que você venha participar conosco, respondendo a princípio a nossa enquete. Hoje queremos saber o seguinte: você que está em casa costuma fazer dietas por conta própria? Você tem esse costume? Liga para a gente quer a sua opinião, queremos saber, participe conosco. 3424-1977 é a nossa linha interativa para você ligar, participar, respondendo a enquete ou também mandando alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Participe também através do nosso Facebook, acessa lá facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet. Manda também sua dúvida e quantas dúvidas você tiver através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda sua pergunta, daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, especialistas eles também reforçam que dietas restritivas, elas normalmente são abandonadas antes de seu fim. Isso se deve ao fato de que a ingestão constante de um mesmo alimento, a monotonia alimentar, pode facilmente fazer com que uma pessoa ela desista da dieta, uma vez que literalmente ela vai enjoar do alimento. Então, qual seria a melhor forma de fazer uma dieta? A gente vai saber a partir de agora. Dicas e orientações com os nossos convidados de hoje. Quero desde já dar as boas-vindas. Laís Cabral, nutricionista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, eu que agradeço. Doutor Luciano Albuquerque, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Bom dia, a gente agradece o convite, estamos à disposição. A gente fala, né, nesse dia tão importante, o Dia Nacional de Saúde e também da Nutrição. Muita gente começa a pensar hoje a dieta que vai fazer na próxima segunda-feira, né, doutor? Está ali brigado com a balança, precisa fazer as pazes, porque não é só a questão estética. Quando a gente está ali intrigado com essa balança, às vezes tem algumas complicações de saúde. Claro. Está acima do peso, brigou ali com a balança, pode representar um risco, além dessa preocupação com a estética, né, doutor? Quais as complicações a gente poderia destacar que estar acima do peso pode trazer para a nossa saúde? A gente tem números recentes que colocam que cerca de 56, mais de metade da população está acima do peso no Brasil e aproximadamente 20-25% dessa população já está em níveis de obesidade, né? A gente sabe que quando entra nessa classificação como obesidade, tem uma série de doenças que podem estar associadas com esse excesso de peso,
pelo menos 12 a 13 doenças assim, mais prevalentes, desde diabetes, desde hipertensão, dislipidemia, até outras doenças que às vezes a gente nem associa tanto, como uma questão de artrite, apneia do sono, que às vezes não chama tanta atenção dessa ligação direta, embora tenha que ser atentado. A gente fala muito em dieta, mas alguns profissionais da nutrição eles nem gostam de utilizar esse termo, né? Sempre usam reeducação alimentar, fazer a mudança do cardápio. Quem está em casa nos acompanhando não tem ciência ainda do que se trata uma dieta. Às vezes quer restringir só um determinado tipo de alimento, acha que está fazendo uma dieta e uma dieta legal porque está perdendo peso. Mas não deve ser assim, né, Laís? O que é que vocês, profissionais da nutrição, levam em consideração para fazer essa reeducação alimentar? A gente preza pela mudança gradativa dos hábitos alimentares. Então, quando você fala em dieta ou regime, você já prevê um prazo para que aquilo termine. E isso não é adequado. O adequado é quando você vai, aos poucos, mudando o seu paladar, aprendendo a gostar de determinados alimentos que antes você não gostava e controlando aqueles impulsos pelo que você mais gosta. E isso ser permanente. Você não tem que ter prazo. Agora, nesse período, eu estou em dieta para determinado exame ou para determinada festa e depois eu vou sair dela. Isso precisa ser algo gradativo e constante. A gente também falou no começo do programa que as pessoas, mesmo sabendo que aquilo ali pode fazer mal, faz aquela dieta, restringe um determinado grupo alimentar. Por que a gente consegue perder peso quando a gente faz isso, doutor? O que é que acontece no nosso organismo que a gente consegue ter um falso resultado? A gente tem assim, dados de vários estudos que mostram que, independentemente da composição que você faz da dieta, o que vai contar para a questão da perda de peso única e exclusivamente vai ser muito em cima da contagem de caloria. Então, se você faz uma restrição calórica, você vai conseguir perder peso. Como o Laís falou, assim, a grande importância é que a tendência à doença, à obesidade, ela não vai ser curada. É uma doença crônica e irreversível, como diabetes, como hipertensão. Você consegue controlar a situação. Então você consegue ter a perda de peso, mas na hora que você sai daquela dieta tão restritiva que você iniciou, você volta a se alimentar da forma que você habitualmente usava antes, você vai voltar a ganhar peso. Então, assim, perder peso, às vezes a gente brinca com o paciente que às vezes até um pouco mais fácil, um pouco, vamos dizer assim, menos difícil, mas manter o peso que você perde, às vezes é um desafio muito maior para você conseguir fazer. E esse peso que é perdido, às vezes a gente não sabe se perde gordura ou então massa muscular, né? Que a gente fazem essas dietas, a gente pode perder, ter a falsa impressão de que está perdendo peso, está perdendo, na verdade, massa muscular. Porque precisamos ter massa muscular. Claro. E quando a gente fala em perder peso, é eliminar gordura, porque não faz bem ao nosso corpo. Eliminar o excesso de gordura, que é aquele peso morto, aquele peso que a gente não vai ter produção, não vai ter gasto de energia para as nossas atividades com eficiência. Quando a gente perde peso muito rapidamente, além de perder água, a gente perde massa muscular. E aí a gente vai ficar sem disposição, a gente vai ficar sem energia, pode enfraquecer nossos ossos, nossas articulações. Esse é o grande vilão, porque você vai ter um resultado positivo a curto prazo no espelho, mas que a longo prazo vai te trazer outros problemas de saúde. Então, o ideal é, mais uma vez, que você perca peso gradativamente para que dê tempo de tirar apenas da gordura e não da massa muscular. Assim, a gente tem como medir essa questão da perda de peso, a gente tem vários métodos disponíveis para medir o percentual de gordura e fazer essa avaliação contínua ao longo do tratamento. E reforçando que a massa magra, a manutenção de uma massa muscular é extremamente importante no período de manutenção de peso. Vai ser relacionado à taxa metabólica do paciente. Então, se você perde muita massa magra, você acaba ficando com uma queima calórica muito baixa, assim, de rotina, e aí a recuperação de peso também é muito rápida. Então, é muito importante você manter uma atividade física para tentar manter essa massa muscular e que a dieta seja orientada para tentar manter um pouco essa massa magra e acompanhando durante a perda de peso para ver isso. Todo mundo precisa ter essa preocupação com a alimentação saudável, né, Laís? Não só quem está nos acompanhando, que está acima do peso, pensando em fazer essa dieta. Quem não tem esse pensamento de fazer dieta para perder peso deve se preocupar com o que está ingerindo, porque cada vez mais os industrializados eles fazem parte da nossa rotina e isso também pode trazer prejuízo mais à frente. Não agora, mas daqui a um tempo a gente pode colher os frutos, né? Sim.
Exatamente, essa pressa, essa ânsia por emagrecer rapidamente, como o doutor Luciano falou, você perde muito peso rápido, perde massa muscular. Aí vamos supor que perdi 10 quilos em um mês e meio, exagerando. Só que aí você, depois de 2 meses, você ganha 15 de volta. Por quê? Porque você perdeu massa muscular, como ele citou, seu metabolismo, seu gasto energético diário ficou lento, porque a gente gasta energia através da musculatura. E aí você recuperou tudo aquilo que você perdeu. E essa ânsia que faz a gente apenas contar calorias, sem ver a qualidade do alimento que estamos ingerindo, sem ver se são proteínas, se tem vitaminas, se tem minerais, e vou contar apenas as calorias através dos industrializados, além de promover essa perda de massa muscular, vai fazer a gente ficar com deficiência na função de alguns órgãos. Então, futuramente, a gente pode ficar com alguma perda de memória, pode ficar com alguma deficiência de função hepática, o intestino pode ficar mais preguiçoso, alguns fatores negativos para a nossa saúde. Esse perder e ganhar, que é aquele famoso efeito sanfona que a gente conhece, isso pode agravar a situação de algum problema de saúde, que eu possa ter um problema de saúde e venha a desconhecer e eu fico naquele movimento, né? Perco muito peso, depois ganho, às vezes ganho o dobro daquele peso que eu perdi. Esse efeito sanfona, ele pode trazer algum prejuízo ou acelerar o desenvolvimento de alguma doença no meu corpo, doutor? Principalmente questão de ansiedade, de alguns transtornos de comportamento, porque você vai ficar meio inadequado no seu peso, né? Assim, a questão da sanfona também vai, se você for observar, e acho que todo mundo que já fez dieta pode observar isso, toda vez que ele está no período do peso alto, ele vai estar mais alto do que o anterior. Assim, a tendência é sempre estar um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. Então, a tendência de peso é sempre estar um pouco maior. Então, a não ser que a pessoa realmente faça uma mudança no estilo de vida, de forma geral, de ter hábitos saudáveis e conseguir manter um padrão de alimentação. Por isso, não adianta você fazer uma dieta tão restritiva para depois você soltar tudo de novo, entendeu? Assim, se você tem uma doença específica, você faz uma restrição, trata, mas tem que ter um período de adaptação, de organização dessa dieta para poder voltar à alimentação normal da pessoa, vamos dizer assim. Quando eu procuro uma nutricionista, ela me passa, né, esse novo cardápio, porque eu quero uma reeducação alimentar. Com quanto tempo o meu organismo ele vai se acostumar à mudança daquele cardápio? Precisa de um tempo? Ou na primeira semana, para mim já está tudo tranquilo, vou seguir aquelas orientações, meu corpo vai responder bem e não precisa ter dor de cabeça? A partir da primeira semana você já percebe algumas mudanças em seu corpo. Então você já nota que diminui a retenção de líquido, você já se sente mais leve, você já se sente mais disposta. Então nos 3, 4 primeiros dias pode dar aquela fome, aquela fomezinha, porque na verdade não é fome. Você está acostumado a comer sem ter controle de quantidade, sem ter controle de horários. Então, quando a gente entra numa disciplina alimentar, a gente sofre a adaptação desse período. Então, o que a gente está acostumado a comer sem quantidade, agora vai ter um limite. E aí você sofre essa adaptação. Mas, passado esses 3, 4 dias de, entre aspas, fome, você se adapta bem e você já começa a sentir os efeitos positivos como eu falei, na melhora da disposição, diminuição de retenção de líquido. Só que aí você tem que persistir em resistir àqueles desejos de comer aqueles alimentos que você se agrada. Então, aquela torta, aquele doce ou aquela pizza que você gosta, você deixa aí para comer um pedacinho uma vez na semana. No final de semana, pode ser? Uma vez no final de semana para matar aquela vontade, sem que aquilo comprometa a sua dieta. Claro. Tem que ter cuidado com isso de final de semana, porque às vezes a gente faz sexta, sábado e domingo é final de semana. 3 dias. Aí sobra segunda, quinta, 4. 3 para 4 é quase a metade. E às vezes a gente quer compensar, né? Do que a ausência que foi durante a semana, a gente compensa no final de semana comendo às vezes o dobro. Comendo até mais, porque sábado eu posso acordar comendo uma barra de chocolate. Não é bem assim, acontece. Aí não tem dieta que dê certo, né? Verdade. Muitos especialistas também, doutor, eles falam que 21 dias, passados 21 dias, o nosso corpo, a nossa mente já fica habituado àquela nova realidade. Precisa de tanto tempo assim para a gente se acostumar? Na verdade, assim, a gente não tem um prazo muito determinado em relação a isso. Cada pessoa é um indivíduo e você deve individualizar bastante a conduta. Já perguntaram, né? Isso? Assim, bastante. Assim, a gente reforça nessa questão temporal. Acho que o fato mais importante que tem que ser reforçado é que existe um período de perda de peso. Então, a pessoa começa um tratamento, ela vai responder muito bem primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ela perde mais peso, mas depois vai chegar um período de adaptação, onde ela começa a perder menos peso. E normalmente, 6º, 7º mês,
o peso fica meio estável, a queda de peso é muito mais lenta. Isso muitas vezes desmotiva a pessoa a continuar fazendo a dieta. Então, por isso é importante você, nesse período de perda de peso, a dieta seja adequada e a pessoa se familiarize com aquilo e mantenha aquele tratamento. Porque se ela, assim, disser, não estou mais perdendo, agora não vou fazer mais dieta, aí vai voltar o peso tudo de novo. Assim. Das explicações da Laís falando nos 3, 4 primeiros dias, vai é o aparecer período ali mais, uma fome, né? Isso, é um Tem período... aquela fome. É verdade ou é mito que fome é psicológica? A gente conta muito isso, né? Não, você não está com fome não, sua fome está gerando ali no campo psicológico. Isso é verdade, não é? O que acontece no nosso corpo? E por que as pessoas falam tanto isso, que a fome se trata de algo psicológico naquele momento? A gente tem uma série de hormônios que são liberados no processo da alimentação. Então, na medida que você tem uma ingestão alimentar, você libera uma série de sinalizadores que vão dizer a seu cérebro que você está se alimentando. No mesmo tempo, quando você está em jejum, você também vai liberar uma série de mediadores que vão dizer a seu cérebro que você não está se alimentando. E aí isso é muito individual, a sensibilidade a hormônios e a substâncias químicas. Então, assim, você vai estar sinalizando que está se alimentando ou não, e por isso entra essa questão do hábito. Então, a pessoa que come muito, normalmente o estômago é um pouquinho mais distendido, essa produção de hormônios para a saciedade acaba sendo mais alta, e ele precisa de uma sinalização mais alta para dizer que está satisfeito. Então, ele precisa comer mais. Por isso que o tempo de fazer dieta, quanto mais tempo você mantém um comportamento de restrição alimentar, mais fácil é você manter esse comportamento no longo prazo. Se você faz uma dieta 1, 2 meses, quando você disser que parou a dieta, você vai sentir mais fome e vai voltar a comer como comia antes. Então, manter o tempo mais prolongado é importante. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assuntos do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os riscos das dietas para a nossa saúde. Então a partir de agora eu vou convidar você que está em casa para a gente conferir o que é notícia na internet. Isso mesmo, as notícias da internet sobre este tema, e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você ótima sexta e para vocês que nos acompanham. Hoje eu trouxe a informação do G1. Qual o efeito das dietas da moda na saúde? Saiba o que diz a ciência. A dieta sem glúten foi a terceira dieta mais procurada em um site de busca. Ela tem se tornado cada vez mais conhecida entre aqueles que pretendem emagrecer, mas os especialistas afirmam que apenas as pessoas que têm a doença celíaca devem sim evitar o glúten. E essa doença é quando o consumo de alimentos com farinha de trigo, aveia, centeio e cevada provoca uma inflamação no intestino. E ainda não há evidências científicas que comprovem que a ausência do glúten na alimentação possa trazer algum benefício à saúde daqueles que não possuem intolerância ou sensibilidade ao glúten. E agora a gente vai saber mais informações sobre esse assunto com o Valdson, que está no estúdio para vocês. Um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e por falar nessa dieta, né, a mais procurada na internet, dieta do glúten. A gente quer saber aqui dos nossos convidados. Vamos repassar essa pergunta agora para os convidados. Que dieta é essa? Quem é que pode fazer? E por que ela está tão em alta, né? Foi a primeira ali mais pesquisada, está no topo da lista das dietas mais procuradas pelos internautas. Ela dá certo mesmo? Em quais casos vocês recomendam esse tipo de dieta ou não recomendam? A dieta sem glúten? Sim. O glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada e aveia. E essa proteína, muitas vezes ela fica de difícil digestão, principalmente para pessoas que têm doença celíaca, que não contém a enzima que digere essa proteína. E quando as pessoas que têm doença celíaca, elas realmente precisam deixar de consumir completamente o glúten. As pessoas que não têm doença celíaca não precisa cortar radicalmente, não. Você pode consumir moderadamente o glúten e não ter nenhum problema.
Só que o que é que acontece? Às vezes a gente corta, fazer dieta sem glúten e emagrece. Por que você emagrece? Porque você corta tudo que tem trigo. E os alimentos que engordam, eles contêm trigo. Então, pão, bolacha, biscoito, torrada, bolo, tudo isso é feito à base de farinha de trigo que contém glúten. Aí você faz, eu fiz a dieta, tirei o glúten e emagreci. Mas você emagreceu porque você tirou a farinha de trigo. Por isso que você teve essa redução de peso. Essas dietas da moda, doutor, preocupa bastante vocês profissionais que trabalham nessa área da nutrição, da endocrinologia? Particularmente na endocrinologia, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essas questões de modismo, muito relacionada assim, a procura pelo resultado é muito grande, né? Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar magro, todo mundo quer estar forte. Isso acaba gerando uma prescrição exagerada de uma série de substâncias que vão acabar assim, afetando negativamente a sua saúde. Então, assim, existem alguns profissionais que estão colocando prescrição de hormônios, prescrição de algumas substâncias inadequadas para fazer a dieta. E aí, como a gente colocou antes, assim, esse resultado vai chegar, mas vai ter um malefício à sua saúde no longo prazo, que você vai acabar precisando fazer outros tratamentos que você não estava esperando fazer. No caso, esses hormônios, né, que alguns profissionais ou algumas pessoas utilizam desse tipo de hormônio, seria para ter ganho de peso, para ter ganho de massa? Seria para quê? Qual a finalidade desse? Não, a gente sabe que a gente tem hormônios especificamente que está mais relacionado a essas prescrições exageradas, são hormônios anabolizantes, esteroides, a testosterona principalmente e o hormônio do crescimento, eles estão relacionados à queima de gordura. São hormônios que naturalmente predispõem à queima de gordura. Só que todo hormônio ele obedece a um princípio fisiológico de feedback, de retroalimentação. Então, na hora que você dá um excesso de hormônio, o seu organismo ele vai entender que existe um excesso de hormônio e ele vai bloquear a produção natural desse hormônio. Então, assim, você vai acabar, num médio prazo, tendo uma deficiência da produção endógena daquele hormônio e você vai ficar meio que dependente desse hormônio porque você precisa dele para viver. Aí, esse excesso a que você foi exposto pode gerar esse processo no longo prazo. Às vezes, no ambiente de academia tem muito disso, né? Aquela conversa no intervalo entre um exercício e outro, a pessoa quer buscar um resultado de forma rápida e às vezes a gente escuta muito isso, né, Laís? Isso, nos que corredores, acontece dentro da academia. é muito frequente a questão da ansiedade, você querer ter o resultado rápido. Aí você faz, não, eu vou fazer o uso de tal produto de forma indiscriminada para ter resultado rápido e quando eu conseguir eu mantenho. Só que o manter é a parte mais difícil. Quando você consegue, você nunca consegue manter. E nada sem estar associado à mudança de hábitos alimentares e à prática regular de atividade física, nada você consegue persistir. Então, essas medidas drásticas que você toma, elas nunca conseguem ser permanentes. Ok, quando a gente tem alguma dúvida sobre um determinado tema, a gente vai lá na internet, acessa para esclarecer aquela dúvida. Muita gente também, quando quer saber alguma dieta na moda, acessa a internet, mas muito cuidado a você que está em casa. Muita coisa que a gente encontra ali na internet se trata de mito. Algumas verdades a gente encontra também, mas a gente vai mostrar aqui algumas informações que a gente coletou na internet e queremos saber de vocês se trata de um mito ou de uma verdade. A gente vai conferir aqui a primeira informação. Mito ou verdade que alguns alimentos têm gordura zero. Isso aqui é verdade ou é um mito? Se tem, quais os alimentos a gente poderia dizer para quem está em casa? Verdade, a maioria das frutas, por exemplo, elas são gordura zero, os vegetais em geral. Então, exceto o abacate, exceto o coco, que são gorduras muito boas, exceto as castanhas, as oleaginosas, que são gorduras muito boas. Mas assim, nessa imagem, por exemplo, que a gente está falando, tem pimenta, tem tangerina, tem uva, tem limão, tem maçã, essas frutas, esses vegetais, eles não contêm gordura, eles contêm carboidrato, que é fonte de energia, carboidratos, vitaminas e minerais. Então a gente tem classes de alimentos, tem classes de nutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. E aí alguns alimentos contêm alguns em prioridade e outros menos, e alguns realmente não têm gordura. Por se tratar de um alimento com gordura zero, eu devo comer mais vezes ao dia esse tipo de alimento e evitar os que têm mais gordura ou não? Tem que ter um equilíbrio? Não necessariamente, porque os alimentos com excesso de carboidrato pode fazer com que você transforme esse carboidrato em forma de gordura armazenada no seu corpo. Então, o excesso de carboidrato também. E você consumir pouca gordura, se a gordura for boa, você pode ficar com deficiência na sua imunidade, deficiência de produção hormonal, como o doutor sabe com mais propriedade até. Então, é preciso haver um equilíbrio dos nutrientes. Gordura boa, gordura ruim é difícil, né?
quem está em casa nos acompanhando está pensando em perder peso, de compreender, né? O que é gordura boa, gordura ruim, qual que a gente precisa mais. Assim, nesse contexto especificamente da dieta para perda de peso, a gente tem que levar em consideração primeiro o fato que o paciente já está acima do peso, né? A gordura é uma forma de armazenamento de energia no seu corpo. Então, o carboidrato é mobilizado mais rapidamente para a produção de energia, a gordura vai servir como uma reserva. Por isso que essa dificuldade na perda da gordura, porque você tem que queimar o carboidrato primeiro para depois começar a perder gordura. Então, assim, essa reserva ela vai ser mobilizada na medida que você faz a dieta. Então, num primeiro momento, você pode até fazer uma restrição, botar um percentual menor de gordura na dieta, já que a gordura gera mais caloria do que o carboidrato, embora o processo de digestão às vezes é um pouco diferente. Então, como o Laís falou, a gente precisa manter uma dieta balanceada para você ter o consumo das gorduras que você realmente necessita, porque precisa ter alguma gordura na sua dieta, para essa série de metabolismo que a gente vai utilizar, mas que também não consuma numa quantidade que acabe gerando ganho de peso. Ok, vamos conferir agora a próxima afirmação e a gente quer saber se é mito ou se é uma verdade que o chá verde ele tem ali o efeito diurético que ajuda a eliminar as toxinas e também ajuda a desinchar. Mito ou verdade? É uma verdade. O chá verde ele tem vários benefícios antioxidantes, ele tem um benefício diurético, só que é preciso ter cautela com a quantidade consumida. Porque muitas vezes o chá verde ele é diurético, ele é termogênico, que ajuda no emagrecimento. Eu vou passar o dia inteiro tomando chá verde e trocando a água pelo chá verde. Isso daí vai causar malefícios. E o chá, 2 xícaras de chá verde ao dia é mais do que suficiente, ele da própria erva ou de sachêzinho também da erva desidratada. E nunca aqueles chás prontos industrializados que já vêm líquidos, aqueles em caixa ou em latinha, porque isso daí vai ter muito mais conservante e sabor artificial do que as propriedades benéficas do chá verde. Esse tipo de chá pode complementar? Quer complementar? Pode, porque assim, a gente tem que falar essa história do diurético, né? Especificamente, diurético, se a gente for olhar, é um remédio utilizado para hipertensão e por aí vai. Na hora que você mobiliza esse excesso de água, obviamente você vai ter uma perda de peso, mas o uso excessivo vai gerar uma série de transtornos. Você vai perder potássio, você vai perder sódio, você vai acabar tendo um desequilíbrio iônico no seu organismo. A gente lembra, né, do diurético, que está bem alto também, é o chá de hibisco, né? Sim. Muita gente está utilizando. Ele tem esse mesmo efeito e deve ser levado em consideração também essa orientação de não tomar em excesso para não causar algum problema à saúde? O chá de hibisco, ele é termogênico, também é antioxidante e tem efeito diurético, mas precisa ser consumido com moderação. Isso é muito sério. Eu vejo no consultório pessoas que passam um dia realmente, tomam 1 litro de chá e vai ter uma sobrecarga renal, você vai ter uma excreção maior de nutrientes. E assim, o chá de hibisco ele é calórico, 200 ml pode ter até 70 calorias. Então, às vezes você passa o dia inteiro tomando chá de hibisco achando que vai emagrecer e não vê resultado porque você está associando as calorias. Uma coisa é ele ter benefícios antioxidantes, outra coisa é ele ser eficaz no emagrecimento. Ok, vamos ver agora o que diz a próxima informação. Mito ou verdade que água quente em jejum queima gordura? Isso é uma verdade ou é um mito? Isso é um mito. Você tomar água quente em jejum achando que você vai emagrecer não tem nenhum fundamento. Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? O sal ele é composto de sódio, que não tem calorias, portanto não engorda. Isso aqui é um mito ou verdade? O sal é composto de sódio, que não tem calorias, portanto não engorda. Mito ou verdade? Okay. O sal vai ter a questão de armazenar água, né? Assim, o sal é o principal, o sódio, né, que está contido no sal é o principal íon do nosso organismo e ele faz a mobilização de água dentro do seu organismo. Então, na medida que você consome em excesso, você vai mobilizar água e aí você vai ter esse excesso de volume corporal. Obviamente, assim, você também tem que considerar o sal dentro da composição de outros alimentos. Você vai ter alimentos que já têm sal naturalmente dentro dele, por aí vai. Tem uma pesquisa publicada recente no Jornal de Medicina Americano, publicou esse mês, inclusive, sobre o efeito de erros alimentares em relação à mortalidade, né? Mortalidade a gente está falando aqui. Então, assim, em relação à morte cardiovascular, o principal erro alimentar que teria correlação com mortalidade é o excesso de ingestão de sódio. Então, a gente tem que reforçar que não deve ser consumido excessivamente. E tem muitos alimentos que a gente não tem ideia, né? Mas contém ali o sal, às vezes o alimento até com sabor mais adocicado, mas na composição no geral tem o sódio e que vai reter líquido da mesma forma.
É porque o sódio é o principal conservante utilizado na indústria. Então, mesmo alimentos doces, você vai comer um biscoito, você vai tomar um refrigerante e ele está rico em sódio, porque é o conservante. O sódio ele não confere o sabor salgado. O cloreto de sódio, que é o sal, confere o sabor salgado. O sódio, por si só, ele tem sabor neutro. Então, seja doce, seja salgado, tem que estar muito atento na informação nutricional para ver se isso vai interferir negativamente na sua saúde. Ok, vamos aqui à próxima informação. Mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima tela. É possível comer comida saudável em fast foods? Mito ou verdade? É possível fazer escolhas mais adequadas, se você só tiver aquela possibilidade. Então, você não tem onde comer, você não tem outra possibilidade, é melhor do que ficar com fome, perder uma refeição, você vai procurar um sanduíche que tenha um pão integral, que tenha uma salada, que tenha um atum, que tenha um frango desfiado, você vai buscar, em vez de comer um hambúrguer, você vai buscar escolhas mais adequadas. Mas o ideal é você comer aquela comida de panela, comida de verdade, né? Ok, vamos à próxima informação. Mito ou verdade? Os alimentos crus, eles precisam ser mastigados mais vezes antes de ingeridos? Mito ou verdade? Se tem alguma relação de alimento cru com essa questão da mastigação para fazer uma boa digestão? Todos os alimentos eles precisam ser bem mastigados. Contudo, os crus eles não têm a fibra amaciada, vamos assim dizer. Então precisa ter uma mastigação realmente mais eficaz para não ter dificuldade de digestão. A sua digestão vai ficar ainda mais lenta se você ingerir aquelas fibras sem passarem por nenhum processo de trituração antes. Mas todos os alimentos precisam ser bem mastigados porque a gente brinca dizendo que o nosso estômago não tem dentes. E aí os nutrientes eles vão ser mais bem absorvidos a partir da mastigação adequada. Ok, vamos à próxima tela. Temos aqui outra informação. Para emagrecer é preciso comer em pequenas quantidades. Mito ou verdade? Na verdade, isso daí se diz mais respeito ao controle da ansiedade. Quando você come muito de uma vez, você vai ficar com o estômago muito cheio, naquela hora te sacia. Só que se você passar muitas horas sem se alimentar, você vai chegar na próxima refeição morrendo de fome e vai comer mais do que deve. Então, comer de forma fracionada vai fazer com que você controle melhor essa ingestão e a qualidade do alimento. Porque você passa horas sem comer, ninguém pensa em comer uma saladinha depois de passar 6, 7 horas de fome, né? Então, esse fracionamento é mais nesse intuito. E também porque quando você come em menor quantidade, você não dilata tanto o seu estômago. Não dilatando tanto o seu estômago, você não tem tanto espaço para preencher numa próxima refeição. Você fica mais educado, vamos dizer assim. Esse fracionar seria de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 horas, nosso corpo tem a necessidade de estar se alimentando, doutor? Existe essa necessidade mesmo? Não, assim, não? É como o Laís falou, isso vai estar mais relacionado à questão psicológica, à questão de ansiedade, do que propriamente à questão fisiológica da coisa, né? Assim, a gente precisa se alimentar e a gente precisa desse tempo para fazer a digestão. 3 horas é mais ou menos o tempo que você vai estar esvaziando o estômago e aí, teoricamente, você já vai estar com um processo de sinalização para uma nova refeição. Agora, como a gente colocou anteriormente, isso é muito individual. Existem pessoas que conseguem passar mais tempo sem sentir fome. Então, assim, você tem que conversar com o paciente, estabelecer essa programação alimentar da forma mais adequada, adequando inclusive para a rotina do paciente. Às vezes o paciente tem um determinado padrão de trabalho, um padrão de atividades em que ele não vai ter esse tempo de fazer essa refeição. Então, de repente, você programa e você coloca aquela refeição já previamente estabelecida. Hoje está muito nessa questão do modismo, está se levantando a história do jejum prolongado, né? Jejum prolongado não é um modismo, o jejum prolongado existe evidências científicas onde você faz esse jejum intermitente, você fazer um período de intervalo maior entre as refeições, onde você vai ter uma adaptação diferente e você acaba tendo uma tendência maior à perda de peso. Agora, isso é muito individualizado, você tem que ver qual paciente você vai aplicar isso de forma mais adequada. E lembrar, assim, de compreender bem como funcionam as coisas. Alguns profissionais têm colocado as informações na mídia assim, de forma meio errada, colocando algumas situações que não são muito adequadas. Tem pessoas que, por ter um condicionamento físico bom, conseguem fazer, né, esse jejum intermitente, esse jejum mais prolongado e ainda praticar atividade física no momento que está nesse período de jejum. É difícil, mas é possível fazer isso.
Tem que ter muito cuidado, porque quando você faz o jejum intermitente e pratica exercício físico de forma intensa, você põe em risco ali a sua saúde. Você pode ficar com deficiência de nutrientes na hora do treinamento e passar mal. Você pode ter alguma complicação. Então, jejum prolongado e exercício físico intenso, eles não combinam. Geralmente não dá certo. Você vai perder massa muscular e você vai ficar com falta de nutrientes, realmente. É algo que precisa ser, como o doutor falou, muito bem individualizado. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Tá em casa, tem dúvidas sobre o tema? Manda pra gente, 3424-1977, é a nossa linha interativa, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. Manda pra gente sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre as dietas. Você que está em casa tem dúvidas, pode mandar para a gente através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, também através do nosso WhatsApp que é o 994181206. Aproveite a oportunidade aqui, estamos recebendo 2 profissionais que entendem e muito sobre este tema. Aproveita aqui a Laís Cabral, ela que é nutricionista e educadora física, para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida. Também pergunte ao Dr. Luciano Albuquerque, ele que é endocrinologista. Daqui a pouquinho eles vão responder as suas dúvidas, mas a gente agora vai dar sequência aos mitos e verdades a respeito das dietas. Temos aqui uma informação e eu vou perguntar aos convidados se isso aqui é mito ou verdade, que tudo que é natural é bom para a saúde. Mito ou verdade? É preciso ter cuidado para quem vai ingerir, né? Porque os alimentos naturais, realmente, eles são melhores do que alimentos industrializados. Mas cada pessoa tem sua especificidade, tem sua necessidade de adequação de nutrientes, tem algum problema de saúde associado que é preciso restringir determinado nutriente, enquanto que outra pessoa pode. Então, os alimentos naturais são melhores que os industrializados, mas precisa ter cautela para quem vai ingerir cada alimento. Quem é diabético, por exemplo, né, doutor, não pode exagerar muito no consumo de algumas frutas, por exemplo, porque tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Que vai virar glicose, né? Assim, quando digerida, no final vai virar glicose. E a gente tem que realmente restringir, mas no sentido de você ter um consumo adequado, né? Não fazer em excesso. Por isso que é muito importante, né, a procura por um profissional experiente, que entenda daquele assunto, para que venha acompanhar aquele paciente e venha orientá-lo, né, que não basta ele só procurar na internet o que ele pode, o que ele não pode consumir, porque às vezes pode ter alguma complicação nesse trajeto, né, de vida. Como você mesmo falou, frutas, as pessoas elas pensam que por ser saudável, por ser fruta, pode passar o dia inteiro ingerindo. Eu vou deixar de fazer minhas refeições e vou comer fruta para emagrecer. Só que como fruta é uma classe basicamente só de carboidratos, você deixa de comer proteína, então você deixa de nutrir sua massa muscular. Você pode até perder um peso, mas você vai perder peso de musculatura, o que vai deixar a longo prazo o seu metabolismo mais lento. Isso perco também muito a musculatura, posso também mais à frente ter algum problema de mobilidade, por exemplo? Claro. Assim, isso aí a gente tem até algumas pesquisas muito interessantes na população mais idosa, onde a gente tem um processo chamado sarcopenia, que é uma interação entre essa questão alimentar e uma questão hormonal, porque a gente sabe que com o passar da idade as mulheres têm a menopausa, os homens têm um processo de redução do nível de testosterona no cérebro. E você acaba tendo uma perda de massa muscular relacionada à inatividade física. Hoje, mais do que nunca, as pessoas têm feito menos exercício do que há décadas atrás. A gente anda menos, a gente trabalha mais sentado. E existe obeso sarcopênico, existe paciente que está acima do peso, mas ali tem tanta gordura que a massa muscular de verdade acaba estando abaixo do normal e ele está obeso, né? Então, assim, é um quadro relativamente grave, tem que ser tratado. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos outra informação. É mito ou é verdade que comer à noite engorda? Nosso organismo ele tem um reloginho ali para saber que está comendo à noite aquela refeição? Mito ou verdade? É mito? Depende do que você come à noite. Então, se a qualidade do seu alimento for adequada às suas necessidades,
você não engorda, pelo contrário, isso te ajuda a emagrecer. Te dando saciedade com alimentos ricos em fibras, ricos em gorduras boas, em proteínas, ele pode até te auxiliar no emagrecimento. Principalmente se você faz exercício físico intenso no turno da manhã, é preciso que à noite você se alimente bem, para que não sinta fraqueza na hora do exercício no outro dia pela manhã, porque provavelmente não vai dar tempo de você digerir entre a sua primeira refeição da manhã e o treino. Então é importante estar alimentado. Mas esse tipo de alimento ele não diz respeito a pizza, a bolo, a massas, é saber os alimentos mais nutritivos. Só uma colocação que a gente coloca, acho que o sentido da frase aí foi nessa questão do ciclo circadiano do organismo, né? A gente sabe que durante o período matinal a gente tem um pico de vários hormônios que estão relacionados ao gasto maior de calorias do que durante o período noturno, né? E a gente sabe que, por exemplo, paciente que trabalha à noite, que dá plantão, dorme menos, isso está diretamente relacionado a excesso de peso. Então, o sono é um período muito importante para você controlar o peso. Então, a questão que fica muito é que hoje em dia o hábito da gente, a gente passa o dia trabalhando, o dia no corre-corre, e quando chega em casa que relaxa, dali 6, 7 horas da noite, ele começa a comer, e vai lá, come um pouquinho, vai lá, come um pouquinho, vai lá, come um pouquinho. Então, a gente tem que realmente, às vezes, ter essa programação para se policiar, se vigiar. Você não está com fome, não está com nada, mas só porque está em casa, está relaxado, passou aquele estresse todo, você quer comer um pouco mais do que precisa. Então, Perfeita colocação. Aí, comer à noite engorda para aqueles excessos, para pessoas que saem de casa, às vezes sem se alimentar no café da manhã, passam o dia inteiro sem ingerir nada e quer compensar à noite. Aí sim vai trazer malefícios à sua saúde e à qualidade do seu sono. Ok, vamos aqui à próxima informação. Ótimas explicações. A gente vai saber agora, mito ou verdade, que as dietas da moda, elas são ótimas para perder peso. Mito ou verdade? A gente vai tentar resumir tudo que a gente já pontuou aqui no programa a respeito dessas dietas da moda. Elas são ótimas para perder peso? Elas fazem você perder peso a curto prazo, mas sem qualidade nenhuma para a sua saúde. Então você perde peso, mas você não consegue se manter emagrecido. Essa que é a grande questão. É uma verdade no perder peso, mas com qualidade e na manutenção aí é um mito. E a gente tem que se preocupar em perder peso. Se for para perder peso, tem que perder peso com qualidade, com uma boa orientação, para que a gente não venha, né, mais na frente sofrer consequências graves. Claro, a gente coloca essa história da dieta da moda, assim, como a gente colocou já anteriormente, a dieta, a perda de peso, você disse assim, eu quero perder peso. Para perder peso é só restringir caloria. Você vai perder peso. Agora você tem que ter essa orientação para você não fazer a coisa de forma inadequada e acabar recuperando esse peso muito rápido ou acabar desenvolvendo algum transtorno pela dieta que você se submeteu. Então, o ideal é você equilibrar a dieta, optar, na medida do possível, por alimentos naquele mesmo grupo, mas que tem uma caloria um pouco menor. Então, em vez de você comer uma carne vermelha gordurosa, você tenta um bife mais magro, em vez de você consumir o feijão preto o tempo todo com aqueles condimentos, com charque, com paio, você trocar por um feijão verde que você prepara até com menos coisa dentro, né? Então, assim, é muito do preparado, do alimento, de como você consome aquele alimento, né? Às vezes você está achando que está consumindo uma coisa que não tem tanto problema, às vezes a gente fala, por exemplo, japonês, aí vou para o japonês, aí bota muito shoyu, acaba botando muito sal, então você se expõe a algumas coisas no dia a dia que vão acabar ganhando peso. Ok, Perfeito. Vamos agora outra informação para descobrir se é mito ou se é verdade que a carne vermelha ela é ruim para a saúde? Não, é um mito. O excesso de carne vermelha, sim. Mas você consumir uma carne vermelha magra, uma carne vermelha que não tem aquelas gorduras associadas e com moderação 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana, não tem problema. A carne vermelha ela é rica em ferro, das carnes é a mais proteica. Só que o excesso de carne vermelha, aí sim, vai te trazer alguns malefícios. Tem algumas pessoas que têm restrição desse excesso de carne vermelha. Então, pessoas que têm o ácido úrico aumentado, pessoas que têm gastrite, porque a carne ela é de difícil digestão, ou que tem alguns outros problemas renais. Aí precisa ter moderação ou até eliminar, sim, do cardápio. Isso tem que ser muito individualizado. Enquanto que algumas pessoas precisam consumir carne vermelha, como as que têm anemia, porque é onde existe uma maior abundância de ferro. Outras pessoas, elas precisam realmente cortar a carne vermelha do seu cardápio, como nessa situação do ácido úrico que a gente citou. É importante que a gente ressalte que você que está em casa precisa saber a origem dessa carne, né? Hoje está muito alta essa questão de você saber
a origem dessa carne, porque se for de origem duvidosa, pode trazer um dano muito sério à saúde. Foi colocado, inclusive, nessa pesquisa que a gente citou, americana, sobre a questão de mortalidade cardiovascular, a carne vermelha não processada, que eles chamam assim a carne vermelha, que você sabe a procedência, que você consome a carne vermelha, o excesso de consumo, inclusive, foi o que teve menos efeito cardiovascular, embora tenha o excesso mesmo no excesso. Né? Então, assim, o consumo adequado é muito importante para você manter essa ingestão de proteína e manter a massa muscular no longo prazo. Ok, vamos aqui a outra informação. Mito ou verdade? Eu posso comer tudo o que eu quero e ainda emagrecer? Mito Pode. ou verdade? É uma verdade, só Gostei que não... dessa resposta. Me animou mais, Laís. Só que aí nos dias certos, nas quantidades adequadas. Então tudo é permitido, desde que com equilíbrio. Você não precisa cortar nada. Só que você não pode só comer o que quer. A gente tem que comer o que inicialmente não quer, mas que se adapta e depois passa a... Porque o paladar da gente ele é mutável. Tem alguns alimentos que hoje a gente não gosta do sabor. E se a gente continuar insistindo um pouquinho, daqui a 3 semanas você vai passar a achá-lo uma delícia. Então você se adapta e aqueles que você gosta muito, em vez de comer todo dia, você deixa para comer uma vez por semana e vai educando a sua nutrição. Ok, quer complementar, doutor? A gente brinca que eu digo aos pacientes que no dia do aniversário pode comer um pedacinho de bolo, mas assim, a gente tem que restringir essas calorias de uma forma geral para você ter a oportunidade de consumir alguma coisa que eventualmente você tenha vontade, mas não é no dia a dia, obviamente, você não pode todo dia comer o que você quer. Você tem que comer uma programação adequada e aí, gradualmente, na medida que você perde peso, você vai até mudar o que você quer. Porque na hora que você vê um resultado adequado, você começa a querer manter essa dieta restrita para você não voltar a ganhar peso. Ok, estamos recebendo aqui muitas perguntas através do nosso WhatsApp e a partir de agora vamos começar a ler essas perguntas e os nossos convidados vão responder a sua dúvida. Você que está em casa, quer participar, quer interagir conosco, tem perguntas, manda para a gente. O nosso WhatsApp é o 99418 1206, 99418 1206. Vamos começar aqui, tem uma pergunta, a pessoa não se identificou, mas quer saber se o suco da berinjela é bom para emagrecer? Ele precisa ser consumido com moderação. A berinjela, ela tem sim alguns benefícios, tem fibra solúvel, tem alguns antioxidantes, mas ela sozinha, ela não vai ser eficaz no emagrecimento. Você não pode tomar um suco de berinjela e comer depois 6 bolachinhas creme crack, ou naquele estilo, achando que vai emagrecer devido ao suco. É preciso ter uma mudança de hábito alimentar permanente. Ok, temos aqui outra participação. João Paulo Bianchi, ele quer do Recife, ele quer saber o seguinte, ele está dizendo que está acompanhando o programa e quer saber se tomar limão com água morna ali em jejum matinal realmente faz bem? Faz bem para a saúde, tem benefícios sim. A água com limão em jejum, ela tem um efeito anti-inflamatório, o limão é rico em vitamina C, aumenta a sua imunidade, vai fazer com você com a barriga vazia, vai fazer você limpar o seu trato gastrointestinal, então seu estômago, seu intestino vai fazer de uma forma mais simples, explicando, vai ficar limpo. Tem benefícios, mas não é o que vai causar o emagrecimento. A gente tem que reforçar sempre essa situação, assim, não existe nenhuma prescrição de você dizer, vou tomar suco de berinjela para emagrecer, vou tomar limão de manhã para emagrecer. É como a gente disse, o limão é um alimento rico em vitamina C, é antioxidante, vai proteger de algumas situações, mas não vai ser um tratamento indicado para nada, né? Ok, vamos aqui à próxima dúvida. A Jovaneide, ela queria saber se comer cuscuz à noite engorda. Será que engorda, não engorda? Então tem que saber a quantidade também, né? Isso, o cuscuz é um alimento muito rico em carboidrato, né? Então, assim, é um carboidrato até simples, tem um índice glicêmico elevado, tem um percentual de fibra relativamente baixo, então é quase que como você estivesse consumindo pão, assim, é muito parecido a questão de caloria e de composição. Aí vai depender muito disso, de quantidade e tal. Se você disser assim, de noite eu como um pedacinho pequeno de cuscuz e, sei lá, com outro alimento, um ovo cozido, né? Assim, você vai acabar tendo uma alimentação, uma refeição adequada. Agora não é para se consumir em excesso. Ok, temos aqui outra dúvida agora da Fátima. Ela disse que tem uma sobrinha de 11 anos. A sobrinha dela tem 11 anos, pesa 57 quilos. Ela disse que manda sempre ela fazer uma dieta, só que ela não quer fazer. Ela quer saber quais os riscos que ela corre.
em não fazer essa dieta? 11 anos e tem 57 quilos. Essas pesquisas populacionais mostram que o mais alarmante de tudo é que a gente tem índice crescente de obesidade, tem índice crescente de sobrepeso, e na população infantil a gente tem de novo esses índices. Então, assim, as crianças estão ficando mais gordas. A criança com excesso de peso nesse período pré-puberal, ela pode acabar desenvolvendo um adiantado nessa puberdade, pode ter uma puberdade precoce, a menina pode menstruar um pouco antes da idade. Você vai ter aquele menino que é grande, cresceu muito e tal, mas menstrua antes e acaba que não tem uma altura final tão grande. Esse excesso de peso na infância vai gerar uma propensão para ele continuar com o erro alimentar a longo prazo e aí vai acabar gerando um obeso adulto. Então, uma criança obesa tem uma propensão razoável de se tornar um adulto obeso e se expor a todos os riscos relacionados. No caso, o que é que essa tia ela pode fazer, Laís, para tentar convencer essa criança, esse adolescente, né, fazer essa dieta? Tem alguns artifícios ou algumas dicas que a gente poderia dizer? Não é como uma receita de bolo, né? Tem que ter essa parte individualizada, é muito importante levar em consideração isso, mas por onde essa tia poderia começar esse incentivo? Porque dizer só, você não pode comer, a partir de hoje não vai comer isso, não vai comer aquilo, acho que isso vai amedrontar essa adolescente. Se falar apenas em proibição, isso pode gerar um efeito negativo e até dar ênfase, porque ela vai ficar mais estressada ou ansiosa e vai buscar só aquilo que dá prazer pelo consumo rápido. Mas aí a tia dela pode gradativamente, buscando algumas receitas mais saudáveis, então chama para fazer um bolo que seja à base de banana, à base de farinha de aveia, com ovos. Então tem várias receitas na internet, nos consultórios de bolos mais saudáveis. Você pode ir fazendo algumas vitaminas mais funcionais, pode ir introduzindo alguns alimentos. Na hora de ir para a escola, em vez de deixá-la comprar um lanche, leva uma porção de castanha com a fruta que ela gosta, uma maçã, uma banana com uma porção de castanha, uma porção de amendoim, que pode não ser o melhor, mas é muito melhor do que levar um pacote de biscoitos. Então vai fazendo algumas mudanças gradativas ao longo do dia para ela, explorando o que é saudável, que vai atraí-la pelo paladar e mudando gradativamente. Agora a gente também tem que saber qual é o exemplo que essa adolescente ela tem que em casa. Tem que levar em consideração isso. A gente tem um grupo de crianças obesas lá na universidade, na Federal, e a gente foi levantar as mães e a maioria das mães também é obesa, né? A gente até brinca que a gente se juntou com a endocrinopediatria para a gente tentar tratar as mães ao mesmo tempo que a gente trata as crianças. E, de repente, já que todo mundo vai fazer dieta, você acaba conseguindo um ambiente adequado. A gente reforça nessa questão educacional de que quando você faça suas compras, você evite comprar coisa que tem muita caloria. Não adianta você dizer à criança, você não vai comer, e você está lá fazendo bolo de chocolate, abre a geladeira, tem pudim, aí você vai comer o que tem lá, entendeu? Assim, a maior prova para você fazer uma educação alimentar no seu filho é através do seu exemplo. Então, seu filho vai ver ao longo dos dias, ao longo dos meses, dos anos, você comendo bem, e aí ele vai introduzindo aquilo que nem percebe. Então, a criança, assim que ela vai crescendo, ela não tem o domínio de dizer assim, eu quero isso, não quero aquilo. Não, é o que ela recebe, que ela vai provando o que ela recebe. Então, é através do que se dá e através do que ela vê, é que vai formando os hábitos dela. E a melhor fase para formar esse hábito é durante a infância, que vai crescer um adulto durante a já infância. Consciente, né, Laís? Você pode dar todas as frutas, todos os vegetais, dar uma cenourinha, dar um tomate para a criança gostar. Ela vai achar gostoso, porque ela não tem referência dos outros alimentos, ela não provou os outros alimentos. Então, ela não vai ter restrição com o que ela ainda não provou. E aí ela vai crescendo, para quem já tem esse hábito que não é tão adequado, você pode ir mudando gradativamente. Então, você pode fazer um bolo de cenoura com a calda, em vez de ser calda de chocolate, achocolatado, você pode pegar aqueles chocolates em pó, 50% cacau ou 70% cacau, e ir fazendo substituições mais saudáveis. Na hora de um molho para uma salada, você pode pegar uma polpa com maracujá e fazer uma receitinha em casa com uma polpa de cajá. Então, você tem como fazer, em vez de comprar aqueles molhos prontos, você tem como fazer substituições. Agora, dá um pouco de trabalho, mas é uma mudança, salvando um adulto para sempre. Dá um bocado de trabalho, né? Mas vale a pena. Temos aqui mais uma dúvida, agora da Juliana. Ela gostaria de saber se o suplemento com whey protein, ele pode ser ingerido normalmente para quem pratica exercícios físicos e pode ser ingerido em casa para adquirir massa muscular? Ele tem que avaliar o paciente, né? Obviamente, assim, você tem que ver como é que está, primeiro, a saúde do paciente. Se é um paciente que está magro,
que ele realmente não tem um percentual de gordura elevado e ele precisa de um ganho de massa muscular aumentado, aí aquilo ali vai entrar como um componente dentro do grupo da proteína. A gente tem uma recomendação de ingestão diária de proteína, o whey ele tem uma absorção mais rápida, uma proteína mais biodisponível, e aí ele pode entrar como um complemento dentro da dieta de forma geral. Agora, se a dieta, eu acho que lá tem até mais propriedade, já tem uma composição adequada de proteínas, não necessariamente ele vai ter que consumir whey especificamente. Você não precisa ingerir o whey para ter os benefícios. Agora, ela vem a ajudar muito em alguns momentos, mas precisa realmente que um profissional prescreva. Porque quando você compra uma whey protein por conta própria, você pode comprar uma whey protein ou com uma qualidade inferior, uma qualidade não recomendada para aquele seu objetivo, ou você pode consumir em excesso e causar alguma sobrecarga nos seus órgãos. Então, é preciso que um profissional prescreva. Ela pode ser uma grande auxiliar ou até um vilão dos resultados. Ok, temos aqui outra participação agora da Diana, ela que é de Campo Grande, ela quer saber o seguinte, ela disse que quer fazer uma dieta, mas não sabe por onde começar, o que comer, né? A principal dúvida, é só ingerir comida light ou diet? É o suficiente? Ela diz parabéns aqui aos convidados e também agradece ao programa pela temática. Ok. Quer começar? Light, diet gera muitas dúvidas, né? Muita gente tem dúvida nessa questão. Se for comer só o que tem ali no rótulo, light, diet, pronto, já é suficiente, vou perder peso. Por definição, diet é um grupo de alimento onde você tira um determinado componente que ele está direcionado para uma determinada patologia, para uma determinada doença. Então, assim, se você considerar, por exemplo, um alimento sem lactose, ele é diet, você tirou a lactose. Um alimento sem açúcar, ele é diet, você tirou o açúcar. Um alimento light é que ele tem uma quantidade menor de sal, gordura e carboidrato do que o original. Então, ele tem uma quantidade um pouco menor. Mas aí, o light e o diet, que está escrito light diet, já parte do princípio que é industrializado. Então, de certa forma, para uma dieta, não seria o mais adequado você consumir esse tipo de produto em excesso. Lógico, se aquilo ali faz parte da sua alimentação, você está ali, tem um peso relativamente normal, se você puder dar preferência a esse tipo de produto, tudo bem. Mas para perder peso, realmente você tem que programar uma dieta. Tem que ter muito cuidado com essa história de alimentos light e diet. Porque às vezes um alimento ele é zero gordura, mas ele tem uma carga de carboidratos tão alta que você não vai conseguir gastar aquele carboidrato e ele vai se transformar em gordura corporal armazenada. Às vezes um alimento ele é 25% menos carboidrato, mas ele tem uma carga de sódio tão alta que vai trazer malefícios à tua pressão, vai trazer retenção de líquido. Então, não necessariamente essa jogada de marketing da indústria de o alimento ser light e diet vai ser benéfico para o seu corpo. Basicamente, alimentos menos industrializados. Então, no café da manhã, por exemplo, você comer um omelete, você fazer ovos, você colocar uma porção de batata doce, de inhame, fazer lanches de frutas, de castanhas, essas oleaginosas, como a gente conversou, um prato de salada com a carne magra na hora do almoço e no jantar. Isso sim é que vai provocar um emagrecimento com saúde. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco vamos dar continuidade aqui a responder a sua dúvida. Você que participou conosco, ainda também há tempo de participar, 3424-1977, 994-18-1206, é o nosso WhatsApp. No próximo bloco vamos responder mais dúvidas que estão chegando. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Está em busca de emprego, então preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Boa sorte! Vamos ao que interessa, mostrar a você que está em casa essas oportunidades de trabalho para hoje. Olha só, uma vaga para assistente de contadoria fiscal. A exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.430 é o salário. Uma vaga para assistente de contadoria fiscal. Vamos agora conferir a próxima oportunidade de trabalho. Agora são, vamos ver quantas vagas, uma vaga ainda, uma vaga para coordenador pedagógico,
Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 2.300 é o salário, uma vaga para coordenador pedagógico. Vamos à próxima oportunidade de trabalho. Agora, uma vaga para intérprete de Libras, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.181 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa, mais uma vez, muito boa sorte para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas, dúvidas que chegaram através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Vamos conferir aqui no nosso telão as perguntas que chegaram por telefone. A primeira dúvida é do Antônio Bento, ele que mora em Moreno, tem 52 anos. Ele quer saber o seguinte: antes de tomar café, o café da manhã, é bom fazer abdominal? Quais os resultados que eu vou ter se eu faço isso, fazendo abdominal antes de tomar o café da manhã? Ou seja, praticar atividade física antes de se alimentar é recomendável? Ele vai ter um bom resultado com isso? Não, via de regra não é recomendado. Não tem nenhum fundamento fazer abdominais ou qualquer outra atividade física antes do café da manhã, se não for de uma forma orientada por um profissional. Isso é preciso que seja feito antes, um exame médico, é preciso que um profissional de educação física depois veja qual o melhor tipo de treino para você. E, assim, sem passar por essa análise, eu não recomendo fazer exercício sem ser bem alimentado. Ok, vamos aqui à próxima pergunta, próxima dúvida. A Janete Silva, ela que é do córrego do Deodato, ela quer saber o seguinte: o chuchu emagrece? Será que emagrece? Não. Assim, nenhum alimento, esse alimento emagrece. Tem alimentos que são pouco calóricos. O chuchu é pouquíssimo calórico, ele é muita água. Então você vai comer o chuchu num prato, você vai ter saciedade, você vai ficar cheio com poucas calorias. Então a gente pode dizer que ele ajuda numa dieta de emagrecimento, mas ele sozinho não causa o emagrecimento. Ok, vamos agora à próxima dúvida. Temos aqui outra pergunta, agora do Marcos Santana. Ele que é de Muribeca, 45 anos. Ele pergunta o seguinte: a pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode consumir alimentos com glúten? Teoricamente pode, né? Assim, o glúten é relacionado à doença celíaca, a intolerância à lactose é outra patologia diferente, é outra doença. Então, assim, você tem uma coisa, outra coisa, outra coisa. Assim, não tem essa relação direta, não. Desde que o alimento com glúten não tenha lactose, obviamente. Né? A intolerância à lactose é a deficiência da enzima lactase. Né? E a intolerância ao glúten é a deficiência na enzima que digere o glúten, e aí são coisas completamente diferentes. Agora, como ele bem citou, doutor Luciano, se você come um alimento com glúten e que contém lactose, você vai passar mal. É preciso ter cuidado nos ingredientes daquela composição. Ok, temos outra pergunta que chegou através da linha interativa, a do Jefferson Santos. Ele que é do Recife, 35 anos. Ele quer saber se tomar hipercalórico é bom para ganhar massa corporal? Será que é bom, não é bom? O que é que seria esse hipercalórico? Hipercalóricos são suplementos ricos em carboidratos, vêm ou não associados à proteína, vêm ou não associados à gordura, mas é basicamente carboidrato de absorção rápida. E é preciso ter muito cuidado com o consumo de carboidratos exagerados. Eu particularmente não recomendo hipercalórico, prefiro fazer uma dieta rica em alimentos de verdade. Então, se for consumir carboidrato, que consuma através da alimentação, que tem abundância, do que você consumir hipercalórico e poder promover futuramente uma resistência à insulina, o desenvolvimento de diabetes ou alguns outros problemas da sua saúde. Então, vou comprar um hipercalórico para ganhar massa, sem adequar a sua alimentação como um todo, você pode não ganhar massa, ganhar gordura e ainda trazer riscos à sua saúde. Ok, temos aqui outra participação, agora da Andresa, tem 21 anos. Ela disse que tentou fazer por conta própria uma dieta, mas acabou engordando mais. Ela está pesando 73 quilos e já não sabe mais o que fazer. O que é que vocês poderiam dizer para ela? O que é que vocês poderiam dizer
a esse respeito? De fazer uma dieta por conta própria, engordar, ter o efeito que... Ela o precisa efeito de contrário? orientação, né? Ela precisa de orientação. Assim, a dieta por conta própria é meio aquilo que a gente já conversou. Muitas vezes você se expõe a fazer uma dieta inadequada, fazer um consumo, restringir muito a dieta e acabar você não continuando fazendo essa dieta e perder, assim, acabar voltando a ganhar peso justamente pelo retorno à rotina de alimentação normal, né? É difícil você fazer uma dieta e durante o período que você está fazendo a dieta você ganhar peso. Isso é uma coisa extremamente improvável. A não ser que ela tenha realmente alguma alteração hormonal, alguma doença que esteja fazendo ela ganhar peso. Existem poucas doenças que podem cursar com esse tipo de alteração. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se almoçar tomando algum líquido, isso ajuda a crescer a barriga, mito ou verdade? E se comer cuscuz sempre faz mal? Almoçar tomando líquidos vai fazer com que o seu estômago dilate. Mais. Porque em vez de ter só aquele alimento, só o sólido, você vai adicionar o líquido. Imagine que você está com uma bolsa que tem uma porção ali de alimentos e você vai adicionar o líquido, aquilo vai se expandir. Isso. Aí vai tornar a tua digestão mais lenta, pode provocar refluxo, a longo prazo pode provocar gastrite, azia, essas outras doenças gastrointestinais também. E não faz necessariamente engordar, mas traz malefícios à sua saúde. E o seu estômago expandindo, em outros horários você vai querer comer mais, porque ele aumentou de tamanho. Aí, indiretamente, ele vai fazer você engordar também. Por isso, não pela caloria em si, mas pelo excesso de comida que vai caber mais em outros horários, por causa daquilo. E a gente reforça também essa história da barriga, né? A pessoa muitas vezes coloca assim, eu engordo, aumenta a minha barriga. Eu não engordo, é só a minha barriga que é grande. E assim, a barriga está aumentando, obviamente que você está acumulando gordura. Então, assim, não é porque o seu estômago está maior e ele faz crescer a barriga. Assim, você tem uma distensão de outras alças e você tem um acúmulo de gordura. E a gordura visceral, abdominal, é a gordura que está mais relacionada com doença, né, cardiovascular. A questão do cuscuz, como o doutor Luciano falou, realmente, se consumido em excesso, o cuscuz vai engordar. Ele vai fazer, não só engordar, mas ele pode promover complicações como diabetes, que a gente já conversou. É interessante você troca por batata doce, por inhame, por macaxeira, por banana comprida cozida, que são opções mais saudáveis do que a massa do cuscuz. Ok, temos aqui a dúvida agora da Alzeni. Ela disse que tem um filho de 11 anos, ele está com 50 quilos, 1,48 m. Ela quer saber se ele já está obeso. Não. 50 quilos, 1 metro e... Deixa eu ver aqui mais uma vez, 1,48 m, 50 quilos, 11 anos. A rigor, se você considerar pelo IMC, ele não estaria obeso. Agora, sim, essa definição de obesidade, a gente tem que sair um pouquinho desse foco só na questão de IMC, de índice de massa corporal, só de peso pela altura, entrar na condição das comorbidades. Se ele tem esse peso, mas ele tem muita gordura corporal, talvez você avaliar a composição corporal, vai estar mais propenso a algum tipo de alteração, né? A gente sabe que ele tem uma vantagem, que se ele tem 11 anos, a gente poderia avaliar uma idade óssea, ver como é que está o desenvolvimento puberal dele. Obviamente, se ele ainda vai passar por um estirão, que é um período de catabolismo muito grande, você tem uma necessidade calórica muito grande, você acaba conseguindo perder gordura nesse período de estirão. Mas não é por isso que você vai assim, liberar a questão da alimentação e ele poder consumir alimento hipercalórico, consumir gordura em excesso, consumir carboidrato em excesso. Tem que fazer uma organização da situação. Ok, temos aqui outra dúvida. A pessoa não se identificou, mas disse que toma suco de couve com maçã e laranja. E por motivo de muitas dores que ela sentia no corpo depois que teve a chikungunya, porque os medicamentos ali não faziam efeito. Hoje ela diz que tomando isso ela se sente muito bem, não tem mais cansaço, já toma mais de uma semana. Será que esses alimentos, né, esse suco que ela faz, tem alguma contraindicação? Couve, maçã e laranja. Em princípio não tem contraindicação, né? Assim, ela está preparando ali está usando o couve, que vai funcionar como alguma fibra ou uma verdura, vai ter uma caloria muito baixa. Maçã e laranja agora sim. Ela provavelmente tem um efeito de saciedade, porque está consumindo isso, deve estar reduzindo o consumo de outras substâncias. De repente, se ela conseguir alguma perda de peso, a gente sabe que a chikungunya é uma doença que vai ter sequela até um ano e pouco depois, sequelas neurológicas de dor articular relativamente intensa. Então, na medida que você perde peso, obviamente você diminui a sobrecarga na articulação e vai melhorar a dor, né? Isso é uma coisa mais... E o couve é uma das folhas mais ricas em nutrientes que a gente pode encontrar. Então, se ela faz uma alimentação normalmente pobre
pobre em salada, não tem tanto aporte de nutrientes e passa a ingerir o suco de couve, então ele vai captar nutrientes que antes estavam em deficiência, principalmente com a laranja, que tem vitamina C, que melhora a absorção do ferro do couve e de outros nutrientes. Então, ela pode estar se sentindo mais disposta também por causa da reposição de vitaminas e minerais do couve. A gente reforça nessa questão das vitaminas e minerais, e Laís coloca muito bem, a gente coloca isso assim, você tem que detectar que existe uma deficiência, você tem que saber que em algumas condições patológicas, se você está doente, se você está gripado, se você está com uma virose mais intensa, essa reposição de vitaminas e minerais é muito mais importante. Mas que assim, você não precisa estar suplementando tanto o tempo todo, colocando doses excessivas de vitaminas, que o pessoal às vezes coloca nos suplementos por aí, porque a gente sabe que vitamina lipossolúvel, ela pode até ficar depositada no seu corpo e causar algumas doenças. E vitaminas hidrossolúveis, se você consumir excesso, você vai estar para fora, você só vai estar gastando dinheiro ali à toa, né? Então, assim, o ideal é que ela venha junto da alimentação e não como suplemento. E não por conta própria, você comprar um suplemento e sair consumindo as vitaminas e os minerais, assim, eu vou comprar aquele polivitamínico e tal. Se você já se alimenta bem, tem uma dieta rica em saladas, por exemplo, em sucos funcionais como esses, você não precisaria dessa carga. E se é recomendável, né, tomar esse suplemento de vitamina? Tem um tempo de quando acaba aquele pote, né, o vidro que vem, vidrinho. aquele vidrinho, tem um tempo para voltar a tomar de novo? Tem que ser reavaliado? Tem que ter um intervalo? Ele tem que ter uma avaliação para saber se ele precisa daquilo. É o principal inicial da história, entendeu? Assim, existem algumas condições clínicas onde você sabidamente precisa. Por exemplo, um paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele tem um intestino mais curto, ele absorve menos, então ele precisa de uma suplementação. Durante a gestação, provavelmente precisa de alguma suplementação, de alguma vitamina, algum nutriente. Agora, de forma geral, as pessoas acabam chegando dizendo, não, acho que eu estou fraquinho, vou tomar vitamina, acho que eu estou comendo pouco, vou tomar vitamina para comer mais. É uma coisa muito mito relacionada a isso, né? Ok, tem aqui outra dúvida sobre o detox, mas a gente acabou também de responder se as folhas de couve, limão e maçã ajudam a perder peso e se deixa a pessoa mais saudável. O Júnior do Recife, a gente respondeu agora há pouco já, né, doutora Laís? Vai deixar você mais saudável, porque você está, como a gente conversou agora, repondo nutrientes, micronutrientes. E lembrando que é importante a folha de couve estar bem higienizada, hein, pessoal? Porque a higienização, o risco de contaminação é algo sério. Então, você higieniza a couve, faz o suquinho lá com limão, que tem vitamina C, ou com a laranja. O limão é interessante porque ele tem mais vitamina C com menos calorias. Aí você coloca uma maçã que tem fibra solúvel, pode até colocar um toque de gengibre, um pedacinho de gengibre que tem benefícios antioxidantes e termogênicos, e aí você vai ter saciedade e vai tornar um suco bastante saudável. Bem rápido que o nosso programa está com o tempo corrido agora, uma última dúvida, a pessoa quer saber se cortar totalmente açúcar e sal da dieta pode fazer algum mal ao organismo? Pode. Se ele cortar... o açúcar, a gente sabe que o carboidrato vem de outras fontes, além do açúcar, obviamente, né? Mas assim, se a gente colocar açúcar, você pode cortar. Agora, açúcar no formato carboidrato vai fazer mal. Se você cortar sal, também existe um mínimo de recomendação que você ingira. Você não tem como cortar totalmente, porque alguns alimentos já vai ter o sal lá. Então, assim, você não precisa suplementar com açúcar e sal. Açúcar refinado, sal refinado. Você pode ter isso dos alimentos. O açúcar, aquele de mesa, e o sal também de mesa, aqueles refinados, eles são dispensáveis. Isso é um hábito, é uma cultura nossa, adoçar e salgar o alimento. A gente não precisa daquele excesso. Agora, os carboidratos, como a gente citou, de um arroz integral, de um feijão, que é um açúcar de uma forma saudável, aí sim você deve ingerir. Mas esse açúcar refinado, ele é dispensável, não é necessário não. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos conferir agora o resultado da enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta. Você que está em casa costuma fazer dietas por conta própria? Olha só, 89% das pessoas que ligaram e participaram também através da nossa linha interativa, através da nossa fanpage, disseram que sim, 89% disseram que fazem dietas por conta própria e 11% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, participou. Se você prestou atenção aqui às informações, você vai parar de fazer dieta por conta própria, porque pode ser prejudicial à sua saúde. E agora eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Laís Cabral, ela que é nutricionista e educadora física também. Muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Então, lembrando sempre da importância também de ingerir bastante água ao longo do dia.
Quando a gente ingere água de forma gradativa entre as refeições, a gente controla melhor a nossa fome e regula as funções do nosso organismo. Mais uma vez, muito obrigada, Laís. Dr. Luciano Albuquerque, endocrinologista, médico do Hospital das Clínicas, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco. Último recado também, doutor. Muito obrigado. Eu agradeço novamente a oportunidade de participar do programa. A gente reforça a necessidade de ter uma orientação adequada para tratamento da obesidade e a gente reforça que esse mês de abril a gente vai estar recebendo aqui em Recife o Congresso Brasileiro de Obesidade e vai ter vários especialistas debatendo muito desses temas que a gente colocou aqui. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, um ótimo fim de semana. Você que está em casa também, muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. O nosso novo encontro será na próxima segunda, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você que está em casa também, um ótimo fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Até lá!